João Pedro Melo está acompanhando a sessão que começou há pouco, né? Faz 10 minutinhos que começou a sessão no Tribunal Superior Eleitoral, cujo julgamento, né, de hoje pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. João Pedro Melo está com a gente para trazer mais detalhes. Conta tudo, João Pedro. É isso, Carla. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está de olho nesse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Quem vota agora é o ministro Raul Araújo, e ele já destacou logo no início do voto que iria concordar com o relator em diversos pontos, mas divergir em um ponto principal. E esse ponto que ele divergiu é exatamente o que trata da inclusão da chamada minuta do golpe nesse processo de hoje aqui. Raul Araújo está destacando que essa minuta não deveria ter sido incluída por não se tratar de um assunto especificamente eleitoral. A gente lembra que, ao longo da última sessão, na terça-feira, o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator desse caso, votou exatamente para incluir essa minuta do golpe nessa questão. Ele destacou que isso teve uma consequência eleitoral, já que, por conta de Bolsonaro não ter sido eleito, ele acabou fazendo, ou aliados dele acabaram fazendo essa minuta, que era uma espécie de golpe, declarar um estado de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. E exatamente sobre isso, o ministro Raul Araújo está discordando e está falando a respeito disso nesse momento. O que a gente tem a respeito desse julgamento agora? É um julgamento que deve ser um pouco longo, vai terminar ali no máximo até as 2 horas da tarde, porque depois temos as sessões tanto do Supremo Tribunal Federal como de outros tribunais também. E essa sessão deve decidir o futuro de Jair Bolsonaro, se ele vai ou não ficar inelegível pelo período de 8 anos. Se não for decidido hoje, tem uma sessão marcada para amanhã, meio-dia. Essa sessão já foi convocada pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e aí, se for ocorrer essa sessão de fato de amanhã, é o encerramento do semestre no Judiciário. O fato é que, se condenado hoje aqui, como é a expectativa, o Bolsonaro tem expectativa de ter entre 5 votos a 2 pela condenação ou 6 votos a 1 também pela condenação. Se de fato for condenado, o ex-presidente tem direito a 2 tipos de recurso. Um deles, o chamado embargo de declaração, e o outro, o recurso extraordinário. Recurso extraordinário que é feito pelos advogados, mas vai direto ao Supremo Tribunal Federal. João Pedro, antes da gente ouvir um trechinho aqui do primeiro voto, temos a ordem aí da votação? Olha, nesse momento quem vota é o ministro Raul Araújo, né? Quem vai votar em sexto ali é Nunes Marques, que é um dos considerados aí aliados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o último a votar de fato é o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente está acompanhando o ministro Raul Araújo falando agora a respeito dessa divergência com relação aí ao que votou o relator, e na sequência aí a gente vai ter os próximos votos, os próximos ministros votando. Então vamos acompanhar esse trecho. Obrigada, João Pedro. Até mais tarde. Para que o Ele está falando justamente sobre isso, sobre a minuta. Reanalise o tema da decisão interlocutória no julgamento principal do processo, citando Gabriela Cufa Hollenberg Gabriela Hollenberg e Karina Cufa. Sobre outra perspectiva, tampouco é legítimo afirmar que a nobre iniciativa do eminente relator em trazer ao plenário o referendo do tema atrairia a preclusão pro judicato, inviabilizando que a parte interessada reiterasse agora seus argumentos, pois tal proceder representaria, ao mesmo tempo, violação transversa a um direito expressamente reconhecido pela legislação eleitoral, como se viu, em violação ao devido processo legal e clara ofensa à garantia constitucional do contraditório. Isso porque, nas palavras da doutrina, abro aspas, contemporaneamente, em um Estado constitucional democrático e de direito, o princípio do contraditório possui também outros conteúdos, não só os meramente formais. Além dos direitos à comunicação dos atos processuais e à manifestação, também integram o princípio do contraditório os direitos à participação no desenvolvimento do processo, a influência do conteúdo das decisões judiciais das partes, de terem seus argumentos considerados e de não serem surpreendidas pela prolação de decisão surpresa. O princípio, assim, indubitavelmente ganha aspectos substanciais, como
assinala Welder Queiroz Santos. Os detalhes da obra constam do voto. Ora, na dinâmica processual estabelecida pela Resolução TSE 23608 de 2019, no que tange às decisões interlocutórias, o diálogo entre a parte e o órgão julgador ocorre por intermédio das razões trazidas nas alegações finais, sendo este o momento apropriado para que o interessado, já ciente de todo o desenvolvimento da instrução, argumente no sentido da irregularidade de algum ato jurisdicional. Esse direito não pode ser negado à parte investigada, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório, em especial quando diante de gravosas medidas passíveis de serem aplicadas no âmbito da ação de investigação judicial eleitoral, como aqui acontece.